Bom dia, alunos! Hoje nós vamos resolver alguns exercícios sobre as propriedades coligativas. Esses exercícios eu pedi que vocês fizessem em casa e são referentes às aulas da semana passada, certo? Então, a primeira coisa é a apostila de vocês, lá na página 60, que a gente vai começar. Do 1 ao 8, provavelmente vocês já fizeram, tá? Que eu pedi de tarefa. Se você fez e não corrigiu, a correção está lá no Classroom. Correção propriedade dos líquidos puros, tá? Do 1 ao 8. Então, vamos lá, do 9 em diante, certo? O exercício 9, lá na página, começa na página 59, na verdade, termina ali na 60. Em locais de inverno rigoroso, costuma-se adicionar uma certa quantidade de etileno glicol à água de radiadores de automóveis. O uso de uma solução em vez de água como líquido de refrigeração deve-se ao fato de a solução apresentar. Sempre que eu coloco um soluto não volátil na água, ele vai baixar a temperatura de fusão, baixar a pressão de vapor. Ele vai aumentar a temperatura de ebulição e aumentar a pressão osmótica. Como está falando em inverno rigoroso, então o inverno rigoroso tem a ver com a temperatura de fusão. Então, quanto mais etileno glicol, menor vai ser o ponto de congelamento. Em vez de a água do radiador já a 0 graus congelar, a água com etileno glicol vai ser uma temperatura menor do que 0 graus. Então, a resposta é a letra B. Próxima, 10. Considere os diferentes tipos de água: água do mar, água potável, água destilada e água da chuva. A mesma temperatura, quais dessas águas terão menor pressão de vapor? Prestem bem atenção. Menor pressão de vapor é a mais concentrada de todas. Vamos pensar, quem é a mais concentrada? Água do mar, potável, destilada ou da chuva? Quem tem mais soluto? A água do mar. Então, a água do mar vai ter sempre, olha só, menor, igual lá em cima, ó, temperatura de fusão, menor PV, pressão de vapor. Automaticamente, a água do mar tem maior temperatura de ebulição e também tem maior pressão osmótica. Então, ele quer saber quem tem menor pressão de vapor? Água do mar. Vamos ali ressaltar água do mar, letra B também. Questão 11. As bandeiras expedições armadas de exploração das regiões no interior do Brasil para a descoberta de minas e captura de índios foram extremamente importantes para a definição dos atuais limites territoriais brasileiros. Porém, essas travessias eram longas e fazia-se necessário conduzir uma quantidade de alimentos que durasse um tempo relativamente longo, sem se estragar, como, por exemplo, promovendo a salga da carne. Para que salgar a carne? Quanto mais salgada essa carne, o que vai acontecer? O sal vai puxar a água, porque o sal é mais concentrado do que a carne. Então, o sal vai puxar a água da carne. Qual das alternativas abaixo apresenta o processo que promove o retardo da deterioração da carne pela salga? Quando há a passagem de água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, nós temos uma propriedade coligativa chamada osmose. Então, a salga da carne tem a ver com osmose. Quanto mais sal eu coloco ali, a água sai da carne, vai para o sal e vai favorecer o retardo, que demore muito mais para apodrecer a água, porque as bactérias que precisam daquela água ali para se proliferar não vão estar na carne, e sim no sal. Então, a carne vai durar muito mais tempo. 12. Admita que uma célula viva contém uma solução concentrada de 0,6 mols. Então, eu estou em uma célula. A célula, tá aqui a célula. E aqui dentro eu tenho 0,16. Vamos ver se eu consigo colocar um 0,16, certo? E essa célula está mergulhada, então aqui eu tenho água, numa solução que tem
0,05. Quem é menos concentrado? 0,16 ou 0,05? 0,05 é menor, é menos concentrado. Ok. Então, podemos prever que a osmose diz que a água vai do meio menos concentrado para o mais concentrado. Opa, então a água vai sair do 0,5 e vai vir para a célula. A célula vai ganhar água. Isso quer dizer o quê? Se a célula ganhar água, quanto mais água, mais inchada ela vai ficar. Então, por osmose, a água vai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, a célula vai inchar. Ok? Questão 13. Ainda falando sobre propriedades coligativas. O texto é longo, vamos ler. Uma receita rápida, prática e que parece mágica para o preparo de um sorvete de morango recomenda o seguinte procedimento. Despeje o leite, o açúcar e a essência de morango num saco de plástico de meio litro e certifique-se de que ele fique bem fechado. Coloque 16 cubos de gelo e 6 colheres de sopa de sal comum. Num outro saco plástico de 1 litro, insira o saco de meio litro dentro do saco de 1 litro e feche muito bem. Agite as bolsas de plástico por 5 minutos. E após esse tempo, remova o saco de meio litro de dentro do outro saco. Em seguida, corte um dos bicos inferiores do saco de meio litro e despeje o sorvete do recipiente de sua preferência. O que parece mágica, ou seja, o congelamento do sorvete a uma temperatura de menos 20 graus, mais baixa que o 0 graus Celsius, pela solução de NaCl. É explicado pela propriedade coligativa de diminuição da temperatura de início de solidificação. Outro soluto que pode produzir a mesma diminuição da temperatura que o NaCl é: primeiro, NaCl é iônico, quando eu quebro eu formo 2, tá aqui. Qual desses entre A, B, C e D eu vou formar 2? Glicose não separa porque não é iônico, não tem metal. Glicerina não separa porque não tem metal. KCl, ó, formo 2, igual ao NaCl. É essa a resposta certa. Por que o cloreto aqui não é? Porque o Ca se quebra, só que o Cl, quantos Cl eu tenho? 2. Então, aqui eu vou estar formando 2 moléculas, como o NaCl. Aqui eu vou estar formando 3. Então, a resposta certa é a letra A de amor. Porque o NaCl se quebra e forma 2, assim como o KCl. Como é que eu sei que ele é iônico? Metal mais a metal. O K é metal e o Cl é não metal. Por isso que eu separo o metal do não metal. Isso é um composto iônico, foi visto lá no primeiro ano isso. Exercício 14. Vamos lá. O ponto de congelamento de uma solução é a temperatura na qual os primeiros cristais do solvente puro começam a se formar em equilíbrio com a solução. Então, quando ele começou a congelar, esse é o ponto de congelamento. Soluções com maior concentração de partículas de soluto apresentam um ponto de congelamento mais baixo. Quanto mais soluto, menor o ponto de congelamento. Então, quanto mais concentrado, menor é a temperatura de fusão. Vamos ver. Aqui, 0,15 mol de NaCl. Como o NaCl eu quebro em 2, eu vou ter 0,30. Vamos colocar o 0,30 aqui. O CaCl2 eu quebro em 1 Ca e 2 Cl. Então, eu quebro em 3. 3 vezes 0,05 vai dar 0,15. Quando eu colocar em água, eu vou ter 0,15 íons. HCl é um composto molecular, só que é um ácido. O ácido eu também quebro. O ácido é aquele que tem H na frente. Vai formar 2, 0,20. Né? 0,10 vezes 2, 0,20. E o C12H22 O11 eu não quebro, porque ele é molecular. Então, eu continuo tendo a mesma quantidade, 0,10. Qual é o mais concentrado? Qual é o que vai ter menor temperatura de fusão? Resposta certa, a letra A, porque o 0,30 é o maior. Ele vai ter o menor ponto de fusão, maior ponto de ebulição, menor pressão de vapor e maior pressão osmótica. Letra A. Ok? Vamos para a próxima, 15. Vamos ver, mesmo esquema. Ó. KCl eu quebro aqui. Vou ter 2, vai dar 0,2. Esse aqui eu não quebro, porque ele é molecular, então fica 0,3 normal. Esse aqui eu não quebro, fica a mesma quantidade, 0,1. O Na
2 SO4 eu quebro aqui. Eu tenho 2 Na e 1 SO4. Ó, lembra que o 4 só vale para o O, por isso que eu não posso quebrar. Não tenho 4S e 4O, eu só tenho 1S e 4O. Então, eu quebro bem aqui no meio. 2 Na e 1 SO4. 2 mais 1, 3. 3 vezes 0,3, 0,9. Quem é o mais concentrado aí? Opa, então é o 4. Ó, lembra que sempre o mais concentrado é aquele que vai ter o quê? Menor duas coisas. Ele tem menor temperatura de fusão e pressão de vapor. Só que ele tem maior duas coisas. Ele tem maior temperatura de ebulição e pressão osmótica. Vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta em ordem decrescente de temperatura de ebulição. Decrescente quer dizer do maior para o menor. Então, o maior é o 4. Já eliminei essa e eliminei essa. Depois o 0,3 aqui. Depois o 2. Depois o 1. Resposta certa, letra B de bola. Então, corrigindo aí. Quem não fez, que só está copiando aí, fica mais difícil, né, povo? Vamos lá para o próximo. 16 também vou fazer o mesmo esquema, 0,25. Como é uma glicose, ele é composto molecular, não se quebra, fica 0,25. K2SO4, quebra aqui, ó, 2K e 1SO4, 3. 0,5 vezes 3, 1,5. 1,50, mesma coisa, né? 0,25, ácido eu quebro aqui, o H do resto, 1H e 1NO3. Então, vezes 2, 0,5. Quem é o mais concentrado? É o Y. Y é o que tem maior, o quê? Temperatura de ebulição, pressão osmótica. O Y é o que tem menor pressão de vapor e menor temperatura de ebulição. A solução X apresenta maior temperatura de solidificação. Solidificação é a maior temperatura de congelamento. Será que a X ela é a menos concentrada? Verdadeira, só que ele quer a incorreta. A Y apresenta maior temperatura de ebulição. Y é a mais concentrada? Verdadeira. Vamos ver a próxima. A ordem crescente de pressão de vapor, que vai crescendo. Quem tem a menor pressão de vapor? Quem tem a menor pressão de vapor é a Y. Y. Opa, tá errado, ó. Então, tá errado. Começa com Y, depois é Z, depois é X. Então, esta é a incorreta. Questão 17. Osmose é um processo espontâneo que ocorre em todos os organismos vivos. É essencial à manutenção da vida. Uma solução de 0,15 mols de NaCl possui a mesma pressão osmótica das soluções presentes nas células humanas. A imersão de uma célula humana em uma solução de 0,20, como consequência, então vamos fazer o desenho, né? A célula humana, ela tem 0,15. Então, aqui está a célula humana, tá? Vamos fazer uma bolinha representando a célula humana. E ela está dentro de um líquido, aqui bonitinho, e esse líquido, essa solução, 0,20. Osmose é a passagem do meio menos para o meio mais. Quem é o meio menos? 0,15 ou 0,20? 0,15. Então, a célula vai perder água. Então, o que vai acontecer com a célula? Vamos ver, né? A absorção de íons Na, errado, na osmose não é Na, não é Cl, é água, ok? Então, tudo que diz que é absorção de íons Na, eu vou riscar, porque na osmose tem a passagem de água. Diminuição da concentração das soluções presentes na célula. Errado, ela vai perder água, vai ficar mais concentrada. Transferência de íons Na, risca. Transferência de moléculas de água do interior da célula para a solução. É isso que vai acontecer. A célula vai perder água para a solução. A osmose é a passagem do meio menos para o meio mais concentrado. Essa parte é bem teórica, hein, gente? Então, prestem atenção. Sobre propriedades coligativas, questão 19, analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta as corretas. A pressão de um atm, a temperatura de ebulição de uma solução aquosa de cloreto de sódio será menor que 100 graus Celsius. Opa, se eu tenho uma solução, a temperatura vai ser
maior. Opa, é isso? Pulei uma, né? Voltem na 18. Na 18, já tô na 19. Tá, vamos fazer 19 primeiro, então. Falso. Temperatura vai ser maior. O único propósito de adicionar etileno glicol ao radiador de um carro é evitar a corrosão. Falso. É evitar que ele congele. A pressão osmótica é diretamente proporcional ao número de partículas do soluto por unidade de volume, que é a concentração. Isso é verdadeiro. Quanto maior a concentração, mais solvente vai querer passar para lá. Um líquido entra em ebulição quando sua pressão de vapor se iguala à pressão externa. Verdadeiro. Resposta certa, letra E. Vamos voltar aqui a 18 que eu pulei. Durante o processo de produção da carne de sol, gente, a carne de sol eu tenho que lembrar da osmose. Após imersão em salmoura, em água de sal, a carne permanece em repouso em um lugar coberto e arejado por cerca de 3 dias. Observa-se que mesmo sem refrigeração ou adição de qualquer conservante, a decomposição da carne é retardada. Então, ele não decompõe, ok? O que está acontecendo aí? Acontece o processo de osmose, onde a carne perde água para o sal. Então, ocorre perda de água. Quem perde água é desidratação. A pessoa, quando está desidratada, está sem água. Resposta certa, letra E. Ok? Vários exercícios para corrigir, hein? 20. 1, 2, água e 3. O gráfico a seguir representa de forma esquemática as curvas de pressão de vapor em função da temperatura de 3 líquidos puros, água, etanol e éter dietílico e de uma solução. Primeiro, a solução é a que vai ter o quê? Menor pressão de vapor. Uma mesma temperatura aqui, eu vou escolher a temperatura de 80 graus. Quem tem menor pressão? Aqui. Então, a solução de uma mistura, essa daqui vai ser a solução de ureia. Porque a mistura sempre fica com menor pressão de vapor, demora mais a evaporar. Ok? Depois, a água está aqui, entre éter e etanol. Eu sei que o etanol, tá? Ele evapora, isso a gente já viu em exercícios anteriores, perto de 70 graus. E o éter perto de 36 graus. Quem evapora primeiro? Éter. Então, ele tem maior pressão de vapor. 1 é o éter. E o 2 é o etanol. Como é que eu justifico? 1 é o éter, pois ele tem maior pressão de vapor. Depois o etanol, que tem segundo maior pressão de vapor. E o terceiro líquido puro é a água, que está ali já representado. O 3 é uma solução de ureia, água mais ureia, pois tem a menor pressão de vapor de todos. A solução sempre tem a menor pressão de vapor, comparando a todos. Resposta, ok? Essa é discursiva, coloquem um post-it ali. 1 é o éter, pois tem maior pressão de vapor. Depois vem o etanol, que é a segunda substância com maior pressão de vapor. E a solução sempre é a última, porque ela tem a menor pressão de vapor de todas. Questão 21. A adição de um soluto não volátil a um solvente dificulta sua ebulição e seu congelamento. Ok. Isso pode ser útil na prática quando, por exemplo, se pretende cozinhar um ovo mais rápido ou então quando ele é necessário evitar o congelamento da água do radiador de carros em países muito frios. Considere as duas soluções aquosas de NaCl. Ok? Qual é a mais concentrada? 117 ou 234? A B, ó. Essa é a mais concentrada, certo? Então, essa daqui vai ter maior temperatura de ebulição e pressão osmótica, menor temperatura de congelamento e pressão de vapor. A solução B tem pressão de vapor menor que a da solução A? Verdadeiro. A solução A e B apresentam os pontos de ebulição menores que o da água? Falso. Se ele tem um soluto, sempre vai ser maior que 100, maior do que a da água. Independentemente da quantidade de soluto, as duas soluções apresentam o mesmo ponto de ebulição? Falso. Quanto mais soluto, maior o ponto de ebulição. A solução B entra em ebulição a uma temperatura mais elevada que a A. Verdadeiro. Resposta certa, letra A de amor. Gente, só teoria, hein? Não tem segredo. Questão 22, eu tenho 3 recipientes. Aqui eu tenho 1 mol de um elemento que
não muda porque ele é molecular, então eu continuo tendo mol aqui dentro. Opa! 100 ml de água, 1 mol também não muda porque é molecular, também eu vou ter 1 mol aqui. E 1 mol de NaCl, quando eu quebro aqui eu vou ter 2, porque o NaCl é iônico. É correto afirmar que a solução 1 tem o maior ponto de ebulição. Qual é a mais concentrada? 1, a solução 1, a solução 2, a solução 3, a 3. Então, essa daqui é que vai ter maior temperatura de ebulição. Vamos botar uma setinha para cima. E maior pressão osmótica. Menor temperatura de fusão ou de congelamento, que é a mesma coisa, e menor pressão de vapor. Então, a 1 terá maior ponto de ebulição, falso que a 3. A solução 2 terá o menor ponto de congelamento? Não. Quem vai ter o menor ponto de congelamento é a 3. O NaCl da solução 3 impede a evaporação da água? Não é que ele impede, dificulta, mas não impede. O formato do recipiente indica que a solução 2 terá maior pressão de vapor? Recipiente, formato de recipiente não muda a pressão de vapor. As soluções 1 e 2 serão os mesmos valores para os efeitos coligativos. Verdadeiro, porque aqui tem 1 mol e aqui também tem 1 mol. Resposta certa, letra E. Cansados? Mas vamos terminar essa apostila aí, hein? Próxima. 20. O gráfico a seguir apresenta... Opa, esse a gente já fez. 23. Vamos lá. O gráfico abaixo mostra a pressão de vapor de dois sistemas diferentes em função da temperatura. Qual é o mais volátil? Aquele que vem primeiro. Quem vem primeiro? Vamos lá. Qual deles é o mais volátil? A, pois tem maior pressão de vapor. Por isso que ele é mais volátil. Se A e B forem soluções do mesmo solvente. Opa! Então agora aí, ó. Mesmo solvente e mesmo soluto. Em diferentes concentrações. Explique o que irá acontecer se os dois compartimentos idênticos contendo quantidades iguais das soluções forem separados por uma membrana semipermeável. Então, aqui é A e B. Se forem, tá? Estou na letra B. Então, quer dizer que o B é mais concentrado do que o A. Então, eu vou colocar o A no recipiente, uma membrana semipermeável aqui e o B. A osmose é a passagem do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, se houver uma membrana separando A e B, a água, o solvente vai passar de A para B. É isso que vai acontecer. A osmose ocorrerá com a passagem do solvente da solução A para a solução B. É essa a resposta. Se não der tempo de anotar as respostas, não faz mal, esse vídeo vai estar salvo lá, depois vocês voltem, tá? 24. No sertão nordestino, bem como nas plataformas marítimas, tem sido utilizado um processo de dessalinização por osmose reversa, que transforma a água salobra em água potável. Neste contexto, é correto afirmar o quê? Gente, sempre é a passagem de água, ok? Então, é correto afirmar que se a bolsa do material semipermeável cheia de água destilada for lançada no mar, com o passar do tempo, a bolsa vai murchar. Ok? Água destilada for lançada no mar. Automaticamente a osmose acontece do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, vai sair água, da onde tem só água pura destilada, e essa água vai querer ir para o mar. Vai murchar, vai perder água. Isso é o fenômeno de osmose. Não podemos. 25. Assinale o correto. O líquido ferve a temperatura na qual a pressão máxima de vapor se iguala à pressão exercida sobre a sua superfície. Verdadeiro. Vamos ver a B porque está falsa. Em países quentes é comum adicionar-se à água o radiador cloreto de sódio, que diminui o ponto de ebulição. Falso, ele aumenta. A pressão máxima de vapor de um líquido diminui com a elevação da temperatura. Falso, quanto mais temperatura, maior a pressão, ela fica mais agitada. O abaixamento do ponto de congelamento de uma solução é denominado ebulioscopia. Errado, crioscopia. A mesma temperatura, líquidos diferentes apresentam a mesma pressão? Opa, cada líquido tem a sua pressão. Então, só a letra A mesmo. 26, olha ali. Tem um desenho ali.
Gente, prestem bem atenção que isso aí é o fenômeno de osmose. Eu tenho uma membrana semipermeável aqui. Então, eu tenho a passagem do compartimento de água solvente de A para B, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. A passagem de moléculas de água na 0,1 através da membrana semipermeável é denominada osmose? Verdadeiro. A e B contém soluções isotônicas de mesma concentração? Falso. Na A nem tem soluto, ó. Soluto só está ali na B. Com o passar do tempo, a água flui para o compartimento B, aumentando o nível dessa solução e tornando-a mais diluída. Verdadeiro. 0,8. Por efeito osmótico, as verduras cruas murcham mais rapidamente após serem temperadas com sal, porque isso retira a água das células de verdura. Verdadeiro também. 16. A água movimenta-se sempre de um meio hiper para um meio hipo. Falso. Isso não é osmose, isso é osmose reversa, né? Por meio do processo conhecido como osmose reversa, ocorre a passagem de água do meio hiper para o meio hipo. Ok, osmose reversa. Esse dispositivo pode ser empregado em processos de dessalinização da água do mar para a obtenção de água potável. Verdadeiro. Então, vamos ver quanto dá essa soma? 45. Então, a resposta na 26 é 45. Próxima questão. Cansativa, mas temos que fazer para fixar. Analisando as afirmações abaixo, vamos ver quais são as corretas, ok? O abaixamento da pressão de vapor do solvente provocado pela presença de um soluto não volátil conduz a um aumento da temperatura de ebulição. Claro, quanto mais soluto eu coloco ali, mais difícil é para eu ebulir. Próxima. As propriedades coligativas não dependem da natureza do soluto, mas apenas do número, de quantas partículas tem ali. Verdadeiro. Lembra que o NaCl eu quebro? Então, depende de quantos eu tenho ali. A osmose é o movimento de moléculas do solvente através de uma membrana semipermeável, de uma região onde a concentração do soluto é maior para uma de menor. Falso. É de menor para maior. As dispersões coloidais são constituídas por partículas finamente divididas e que têm, por isso, uma área superficial muito extensa. Verdadeiro. Isso aqui a gente não viu, né? Mas lá é outra característica de uma solução coloidal. Resposta certa, B de bola. Próxima. Desde muito tempo, os habitantes das regiões áridas, como os desertos, perceberam que lagos de água salgada têm menor tendência para secar que lagos de água doce. Claro, quanto mais sal, mais difícil ebulir. Fenômeno semelhante ocorre nas salinas de Mossoró, no Rio Grande do Norte, quando a água do mar evapora lentamente e forma depósitos de cloreto de sódio, NaCl. Uma análise de fenômeno da evaporação da água salgada em lagos e nas salinas permite concluir que, vamos direto, o que acontece? A pressão de vapor do solvente na solução salina será tanto menor quanto maior a concentração de soluto. Quanto mais soluto, maior a temperatura de ebulição e menor a pressão de vapor. É mais difícil para ele virar gás. Ok? Teórica, né? A 29, então ali eu tenho 4 recipientes. Vamos dar uma olhadinha ali. NaCl, isso aqui vai virar 0,02. 0,02. O 2 comum não vai mudar. 0,01, porque ele é molecular. Ok. Esse aqui é um ácido, então vai ficar 0,1. É o dobro. 0,1. Ok. E esse aqui também é um ácido, ele perde aqui, ó, esse H. E vai virar 0,02. Analise a alternativa que melhor relaciona a pressão osmótica nas 4 soluções. Quanto mais concentrado, ok? Vamos pensar. Quanto mais concentrado, maior a pressão osmótica. Então, quem tem a menor pressão osmótica? O 2. O 2 tem menor pressão osmótica que quem? E aí? Então, eu posso riscar essa, posso riscar essa e posso riscar essa. Concentração, pressão osmótica de 1 é igual a de 4. 1 igual a 4. E quem tem maior pressão de todos é a 3. Resposta certa, letra C. Ok? Menor pressão osmótica, menos concentrado.
0,01. Depois, os dois que são 0,02 e, por último, 0,10 ou 0,1, que é a mesma coisa. Então, todas as células vivas, vegetais e animais são envolvidas por membranas de caráter semipermeável. Gente, também estou falando sobre osmose, ok? Que reconhecem e deixam entrar as moléculas de alimentos e deixam sair moléculas finais de metabolismo. A água, que é um constituinte fundamental dos seres vivos, entra e sai das células atravessando a membrana celular, trazendo e levando inúmeras substâncias. Considera-se a diferença entre concentração de soluções aquosas dentro e fora da célula. É correto afirmar que... Eu quero saber qual desses temas aí tem a ver com osmose, ok? Então, assim, que trabalha com membrana semipermeável. Desse texto aí, das 5 afirmações, a única que vai falar sobre concentração e diferença de concentração é a letra E. As frutas cozidas em caldas contendo grande concentração de sacarose e a carne salgada não se estragam com facilidade, porque o excesso de sacarose ou de sal faz com que as moléculas de micro-organismos, quando em contato com esses alimentos, percam água e morram. Ok? Letra E. O resto não está referindo-se à osmose de forma correta. 31 já está falando, ó, o solvente está passando de A para B. Então, aqui tem menor concentração e B tem maior concentração. Isso é osmose. Vamos ver. A concentração em mol por litro da solução B é maior do que a da solução A. Ok. Porém, eu não sei se aqui tem NaCl. Então, eu posso ter 1 mol de NaCl aqui, e quando eu quebrar eu vou formar 2. Ok? E eu posso ter 1 mol de Na2SO4. Ó. Se eu tiver 1 mol de cada um deles, ó, eu tenho 0,1 mol desse e 0,1. Então, eu posso ter o mesmo número de mol entre eles. Mas quando eu quebrar, o NaCl vai formar 2 e o Na2SO4 vai formar 3. Então, aqui vai ficar 0,2 e do outro lado 0,3. Então, a concentração em mol por litro da solução B é maior do que a da A? Não necessariamente. Eu não sei do que elas são. A solução A é iônica? Não sei, pode ser covalente. As moléculas da solução A têm volume menor que as da molécula da solução B. Ó, o volume é o mesmo, tá vendo que o risquinho aqui é o mesmo? A pressão osmótica da solução B é maior que a da pressão osmótica da A. Sim, quanto mais concentrado, maior a pressão osmótica. Então, maior a pressão osmótica, porque ele é mais concentrado. Quanto mais concentrado, eu não sei. Letra D. E por último, eu tenho a água do mar entrando aqui em 1. Passou pela membrana água pura. E saiu água do rejeito, água suja. Ok? Então, vamos lá. Ordenando os líquidos 1, 2 e 3, apresentados na figura pelos seus pontos de ebulição, o mais concentrado de todos. O que é mais concentrado vai ser o quê? A água de rejeito, né? Vai ter muita sujeira aqui. Então, esse aqui vai ter maior temperatura de ebulição. Quem vai ter menor temperatura de ebulição? A água pura ou a água do mar? A água pura, porque é 100 graus. A água do mar vai ser a que vai estar menos concentrada do que a água de rejeito, então vai estar intermediário. Então, vamos pensar aqui, ó. O 3 tem menor temperatura de ebulição do que o T1, do que o T2. Letra D. Quem é mais concentrado? Água de rejeito, maior temperatura de ebulição. Depois vem quem? Água do mar e, por último, a água pura. Como ele quer a ordem do menor para o maior, que vai crescendo, então, T3, água pura. T1, água do mar e, por último, água de rejeito. Resposta certa, letra D. Gente, eu não vou além, tá? Porque nós já estamos passando do horário. Prestem bem atenção, nós terminamos a apostila número 5, né? Que é do segundo ano, a gente inicia pela 5. Então, assim, ó, próxima aula eu já vou iniciar na apostila nova. Quem ainda não foi lá na escola buscar, vá buscar a apostila nova, certo? E, terminando essa apostila em 5, você coloca todos os exercícios em dia bem bonitinho, porque o trabalho vai ser essa apostila. E se tu tens ela toda resolvida, vai ser só uma consulta, vai ser bem tranquilo. Beijos, até a próxima aula.